Avante palestras, seja todo bem-vindo, família Palmeiras, a mais um vídeo do canal Alviverde News com as últimas notícias do nosso Palmeiras aí, mercado da bola, Palmeiras atrás de um novo goleiro aí. Vamos falar também de Marcos Rocha e Mike, possibilidade de deixar o Palmeiras aí e não renovar o seu contrato. Vamos falar também aí de reforços para Abel Ferreira contra o Vasco, jogadores titulares aí, considerados titulares, que já estão prontos para jogar e ajudar o Verdão. Beleza? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então fica comigo até o final do vídeo para entender as informações. Já deixa o like para fortalecer. Bom, família, já quero começar a notícia falando sobre Marcos Rocha e Mike, tá? O Palmeiras aí que tá fazendo uma reformulação na lateral direita. Temos o Giai, né? Apenas o Giai como opção hoje, porque Marcos Rocha e Mike vive sofrendo com lesões nas últimas temporadas aí, e isso tá atrapalhando inclusive o planejamento da Abel Ferreira, que é fazer aquela rotação no elenco, né? Fazer aquele rodízio no elenco, e o Giai tá jogando já vários jogos seguidos e não tem reserva imediato para ele. O Verdão tem o Gilberto da base, que deve aí integrar o time principal do Palmeiras, ter mais oportunidades, mas ainda é um moleque jovem, né? Tá verde, não tá maduro ainda, como diz aquele ditado. O Gilberto vai ter possibilidade de jogar um pouco mais no elenco do Palmeiras, porém o Verdão deve ir ao mercado da bola atrás de um novo lateral direito. E o nome em pauta no Palmeiras continua sendo o lateral direito Emerson Royal. Emerson Royal, que está jogando no futebol do Milan, atua pelo Milan da Itália. O Emerson Royal aí tem contrato com o time italiano, porém o Milan vê com bons olhos o empréstimo do jogador que perdeu espaço por lá. Emerson Royal, para quem não sabe, é brasileiro. O jogador aí tem boa estatura e também tem bom condicionamento físico. E o Abel Ferreira é o tipo de jogador que o Abel Ferreira gosta. Forte fisicamente e que pode ajudar o Palmeiras tanto no setor ofensivo quanto também lá atrás na defesa. Emerson Royal, do Milan, tem a possibilidade no meio do ano do Palmeiras avançar com uma proposta. Por quê? Segundo informações aí, o Milan vê com bons olhos o empréstimo, então não vai dificultar a negociação entre Palmeiras e Emerson Royal. O Milan deve aceitar a negociação para que o Emerson Royal chegue para o reforço do Palmeiras aí e até mesmo para o Mundial de Clubes. Por quê? Vai abrir exceção aí antes do Mundial para fazer algumas contratações. Clubes que estão no Mundial de Clubes aí pode fazer contratação específica para o Mundial. Então, o Emerson Royal, se o Milan dá o aval positivo, tudo indica que sim, que vai dar o aval positivo para o Palmeiras avançar com a proposta aí para tentar a contratação do lateral direito Emerson Royal. Aí eu pergunto para você aí, torcedor e torcedora do Verdão, na sua opinião, o Emerson Royal é um bom nome para o lateral direito do Palmeiras? O que vocês acham do jogador? Deixa aqui embaixo sua opinião nos comentários, e também quero saber sua opinião. O Mike e o Marcos Rocha deve renovar o seu contrato, ou o Verdão está corretíssimo aí em encerrar o contrato dos jogadores no final do ano e não renovar porque vem sofrendo com lesões? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Continuando aí sobre o mercado da bola, que tá pegando fogo nos bastidores do Verdão, isso mesmo. O Palmeiras vai atrás de nova contratação. Leila Pereira já está no mercado aí ativa e ela já vê a possibilidade de contratar o novo goleiro. A nossa presidente já deu o aval positivo para o Anderson Barros fazer essa busca por um novo goleiro no Palmeiras. E o nome da vez aí é o Gabriel Grando, que eu falei para vocês, do Grêmio, tá? O Verdão avalia a possibilidade de contratar o Gabriel Grando do Grêmio. O que está implicando pouco é que o Grêmio não tem outro reserva. Se desfazer do Gabriel Grando, vender o jogador para o Palmeiras, ele tem 25 anos de idade, e o titular do Grêmio é o Thiago Volpi. Se vender o Grando, o Grêmio ficará sem o reserva imediato do Volpi. A diretoria do Grêmio não vê isso com bons olhos. Então, o Palmeiras já vê outras possibilidades no mercado da bola. Segundo informações aí, o Verdão está de olho no mercado já com cautela. Não apenas o Gabriel Grando como nome específico aí na busca, mas também outros nomes no radar. O Domenico aí, para quem não sabe, da Energia 97, ele, o seu Bento, tem um programa lá. O Domenico falou aí, o goleiro ideal para a Sociedade Esportiva Palmeiras se chama Carlos Miguel. Carlos Miguel, que tem história na Gambazada, jogou no Corinthians, saiu com um imbróglio jurídico por lá, brigado praticamente, porque a diretoria do Corinthians queria renovar com ele. Ele não aceitou a renovação e foi embora para o futebol da Inglaterra. Então, o Carlos Miguel jogando a Premier League, segundo informações aí do Domenico, seria um bom nome para o Palmeiras no gol. Carlos Miguel é um goleiro alto, tá?
e vem jogando aí no Premier League e não é caro, rapaziada. Então o Carlos Miguel aí, se o Palmeiras tiver realmente um interesse no jogador, seria até bom aí, porque é um bom goleiro, pegador de pênalti, e o valor dele da multa aí não é cara. O jogador aí poderia negociar sim um retorno ao futebol brasileiro. Queria saber a opinião de vocês, pelo fato de ele ter história no Corinthians, vocês aceitariam o Carlos Miguel aqui no Palmeiras? Saiu brigado de lá, então chegaria aqui com sangue nos olhos, jogaria pelo Palmeiras e contra a Gambazada ele comemoraria muito aí um pênalti pegado, uma defesa feita, porque ele saiu de lá praticamente tretado com a diretoria da Gambazada. Eu acho que é um bom goleiro, pegador de pênalti também, não tem história no clube, ficou uma temporada como titular lá, não tem aquela idolatria, né, com a camisa do Corinthians, então, ao meu ver aí, poderia sim contratar. Palmeiras já contratou jogador que fez pior aqui quando jogou contra nós. Lucas Lima zoava o Palmeiras aí quando estava no Santos. O Verdão foi lá e trouxe. O Allan Kardec pulou o muro. O Palmeiras trouxe Caio Paulista do rival. Então, se o jogador aí é bom, tem história no clube, é ídolo lá? Não, não é ídolo, jogou uma temporada lá. Então não tem problema nenhum. Se o cara fosse ídolo lá, tipo um jogador renomado, sabe? Com um cara tipo o Cássio, exemplo. O Cássio não faria sentido. Mas o Carlos Miguel é jovem, é um baita de um goleiro e não tem história boa no Corinthians, saiu brigado de lá, então chegaria aqui para tentar fazer história no Palmeiras e aí se rivalizar ainda mais com o Corinthians, fechou? Deixa aqui a sua opinião, o que vocês acham? Contrataria Gabriel Grando do Grêmio, que é reserva do Thiago Volpi? Olha o nível, mano, o cara é reserva lá. Eu acho que não valeria a pena, aí, mesmo sendo jovem, 25 anos de idade, eu acho que o Carlos Miguel seria um bom nome. Concorda comigo, família? O que vocês acham aí do Carlos Miguel, o goleiro ex-Corinthians, saiu obrigado de lá, aceitaria no Verdão? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre isso aí, tamo junto, beleza? E falando agora sobre reforços para Abel Ferreira no jogo contra o Vasco da Gama no domingo, no Mané Garrincha aí em Brasília, domingo às 4 horas da tarde, família. Rafael Veiga treinando já normalmente com a camisa do Palmeiras, já está de volta aos treinamentos, treinou com a equipe aí no final de semana, sexta-feira, treinou normalmente e deve ser opção para o Abel Ferreira. E não parem Rafael Veiga, o Mike, o lateral direito Mike também está liberado já pelo departamento médico e fez o treinamento também com o Rafael Veiga. Então o Palmeiras aí pode ter retorno de jogador importante no clube, que é o Rafael Veiga e também o lateral direito Mike. Então o Palmeiras aí vai precisar aí se manter para buscar a liderança contra o Vasco, buscar a vitória e se manter aí na briga pela liderança com o Flamengo. O que vocês acham aí do Rafael Veiga voltando de lesão? Deve iniciar no banco de reservas ou já deve ser titular contra o Vasco? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, lembrando que o Palmeiras talvez tenha a possibilidade de fazer um rodízio amanhã no elenco para deixar os jogadores aí mais para o jogo da Libertadores na próxima semana, fechou? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Rafael Veiga titular amanhã contra o Vasco ou reserva? Tamo junto, forte abraço, avante palestra aí, avante Palmeiras.